Hello! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Olha, estou mais uma vez empolgadérrimo para iniciarmos essa videoaula de hoje com essa temática legal, tá? Legal mesmo. Eu espero que você curta bastante o vídeo, anota o que for preciso, tente entender os mínimos detalhes conforme aquilo que eu vou estar relatando e explicando aqui na videoaula de hoje, tá certo? Então, como tema da nossa videoaula de hoje, nós temos o Present Perfect, mais, no caso, versus, né, ou Simple Past, tá? Então, nós temos o presente perfeito agora versus passado simples. Vamos entender quando usar cada um na aula de hoje. Então, preste atenção em todos os detalhes e, principalmente, quando você usa um, quando você usa outro, qual é a diferença de um e qual é a diferença do outro, tá certo? Bom, para darmos início, a primeira coisa que eu vou pedir a você é, primeiro, se você não assistiu o vídeo do Present Perfect ou do Simple Past, na verdade você precisa assistir os dois vídeos, tá? Os dois vídeos é necessário que você assista. Então, se você não assistiu ainda, é necessário que você assista esses dois vídeos. Tá certo? Tranquilo? Por que eu falo isso? Porque não tem como, né? Aqui eu não vou explicar especificamente a regra de cada um, de maneira alguma. Por isso que eu estou pedindo para você assistir logo antes os dois vídeos, para depois você vir para esse, para você entender. Esse aqui é apenas o resumo de como você usa um, de como você usa outro. Como encaixar na sua mente ambos os tempos, usando eles de forma diferente. Tá certo? Tranquilo até aí? Tá bom? Então, se você não assistiu, dá uma pausa agora e vai lá nos outros vídeos. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar falando aqui sobre o Present Perfect e automaticamente dando a diferença para o Simple Past, ok? Veja só, o Present Perfect é usado, veja só esse detalhe, o Present Perfect é usado para expressar uma ação no passado, porém ainda continua no nosso presente. Voltando. O Present Perfect tem a função de relatar algo que aconteceu no passado, porém continua no presente. Já o Simple Past é usado para relatar uma coisa que aconteceu em um passado determinado. Em um passado determinado. Enquanto eu vou usar ou relatar sobre algo que aconteceu no passado, porém ainda continua no presente. O outro, que é o Simple Past, eu vou relatar sobre algo que aconteceu no passado determinado. No Present Perfect, eu não digo, eu não determino o tempo que aconteceu, por exemplo. Já no passado simples, eu determino. Como assim, professor, eu determino o tempo? Você determina, por exemplo, ontem, passado, já acabou. Certo? Semana passada, já passou, já acabou. Ah, mês passado, ano passado, entendeu? Então, tudo isso são relatos que aconteceu no passado e pronto, lá acabou. Isso é o Simple Past. Já o Present Perfect, eu digo, eu tenho estudado há um ano, por exemplo, certo? Então, essa questão de dizer eu tenho estudado há um ano, certo? Eu estou relatando sobre algo que aconteceu no passado, mas ainda continua no meu presente. Então, olha a diferença. O Present Perfect, ação no passado e ainda continua no presente. Simple Past, passado determinado, já acabou. Tá bom? Então, veja só. Vamos para as regras, né? Um resumo das regras do Present Perfect. As regras do Present Perfect, eu tenho que lembrar primeiro que existe o auxiliar have or has, certo? No presente, have or has. O have é usado para
I, you, we and they. E o has usado para he, she e it, tá? Depois que eu tenho essa formulação na minha mente, eu tenho que lembrar que o próximo verbo, ou o verbo principal da frase, ele tem que estar no past participle, que é o passado particípio, certo? Beleza? Se for regular, vai para aquela regra do ED, e se for para o irregular, você vai para a tabela dos verbos irregulares, tá certo? Já o simple past, tá? Eu tenho que lembrar o seguinte, todos os verbos que estão no simple past precisam estar, se for regular, com ED, tá? Se for irregular, também vai para a tabela dos verbos irregulares, tá bom? Então, eu preciso do auxiliar have or has, tá? No present perfect, e eu preciso do ED no verbo principal no simple past. Mas o foco maior aqui é saber quando usar um e quando usar outro. Você tem que entender a frase, ou quando você for formular a frase, tem que saber o que você vai dizer. Se você quer falar sobre algo que aconteceu no passado e ainda continua present perfect, mas se agora você quer relatar, obviamente, sobre algo que aconteceu num passado determinado, aí você vai determinar o tempo, ontem, antes de ontem, 2 dias atrás, mês passado, aí você agora vai para o simple past, tá bom? Ó, deixa eu deixar aqui no final do vídeo, enquanto eu não fiz no decorrer do vídeo, porque era só uma explanação, vou dar dois exemplos, um exemplo de cada tempo. Por exemplo, o present perfect, eu digo, I have studied for 6 years. Ou seja, eu tenho estudado há 6 anos. Mas eu quero dizer que eu estudei ontem, então eu digo, I studied yesterday. I studied yesterday, ou seja, eu estudei ontem. Então, viu a diferença? Há 6 anos, eu tenho estudado há 6 anos. I have studied for 6 years. E I studied yesterday. Então, eu estou dizendo que eu ainda continuo estudando, né? Eu estudo há 6 anos e eu estudei ontem, tá certo? Obrigado pela sua atenção, obrigado por você ter assistido a videoaula e até a nossa próxima aula. Bye!